Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em cada coração. Continuaremos um pouquinho ainda hoje na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, talvez a parte final. Estaremos baseando então no primeiro livro dos Reis, capítulo 22. É a batalha do profeta Micaías com o profeta Zedequias. Vejam bem, todos os dois profetas, né? Mas antes temos aqui alguns pensamentos sobre reputação, ética e caráter. Vejamos, reputação é o que você faz quando todos ou muitos estão te olhando. Compreendido? Reputação é o que você faz quando todos estão te olhando. Agora, ética, você tem ou não tem. Não tem como falar, tenho um pouco de ética. Isso não existe. É como a educação. Você é educado ou não é educado? Tem educação ou não tem educação? Porém, o que você faz quando não tem ninguém por perto chama-se caráter. Então, não independe se tem alguém vigiando, olhando você ou não. Você tem o caráter correto. Porém, o que você faz quando não tem ninguém por perto chama-se caráter. Você acha que ninguém está vendo, mas Deus sabe quem é você ou quem você é, porque Ele sabe todas as coisas. Bem, então voltemos aqui agora, 1 Reis, capítulo 22. Bom, Acabe faz aliança com Jeosafá para guerrear contra a Síria. E Acabe, como nós sabemos, foi um rei perverso. Mas Josafá fez uma aliança com ele para subirem, para tomarem a Ramote de Gileade. Na verdade, a terra pertencia a Israel e o rei da Síria tinha tomado. E haviam ali 400 profetas. Aqui a Bíblia diz no versículo 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: Irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor o entregará na mão do rei. Então aqueles profetas estavam profetizando em nome do Senhor. Agora, porém, Josafá disse: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Mas será que o problema estava no profeta ou no rei? Mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Bom, então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel, então, ficaram ali aguardando, e de Judá ficaram esperando. Agora o verso 11. E Zedequias, filho de Quenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor. Vejam bem, assim diz o Senhor. Com estes ferirás aos sírios até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor o entregará na mão do rei. Bom, e o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Ah, mas profeta real, verdadeiro? Porém, Micaías diz: Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Então, ele foi e o rei lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Então, Micaías falou por si. Por si.
Não assim diz o Senhor. Sobe e serás próspero, porque o Senhor o entregará na mão do rei. Mas o rei conhecia e viu que ele não estava falando em nome do Senhor. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Aí então agora Micaías vai dizer a palavra do Senhor. Vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm pastor, torne cada um em paz para a sua casa. Então aí, Micaías falou assim, diz o Senhor. Mas ali havia um outro profeta. E esse profeta, então, não concordou. Então, disse ele. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim bem, senão só o mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Via o Senhor assentado sobre o trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita à sua esquerda, e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Agora, vejam bem, estavam ali profetas, profetizando em nome do Senhor. Mas notemos uma coisa, eles estavam ali com um espírito de mentira da parte do Senhor. Deus permitiu um espírito de mentira na boca deles, para induzir Acabe a ir à peleja para ali morrer. Havia um profeta, e seu nome era Micaías. Parágrafo 73 a seguir. Ele era filho de Imlá. Ele era um profeta. E havia outro profeta que encabeçava uma organização de profetas, ungidos. Você tem que notar que Zedequias encabeçava, ele era o cabeça de uma organização de profetas, de uma organização de ungidos, profetas ungidos. A Bíblia diz que eram profetas ungidos, e havia um com o nome de Micaías, que estava ungido com Deus, enviado por Deus com a palavra de Deus. Havia um, Zedequias, que pensava haver sido enviado por Deus com a palavra de Deus. Estava ungido por Deus, porém seu ensino era contrário à palavra de Deus. Se levantarão falsos cristos e farão grandes sinais, enganarão, se possível, aos escolhidos. Agora, quando Micaías viu sua visão, ele sabia em seu coração o que a palavra havia dito. Mas ele queria ver o que o Espírito dentro dele diria. Assim lhe disseram: tu dizes a mesma coisa que esses profetas dizem. E quando fizeres, sem dúvida te receberemos outra vez em companheirismo. Volte atrás no seu modo de crer. Vem, te receberemos de novo na denominação, te faremos um de nós. Sabemos que és um profeta, porém sempre estás dizendo coisas malditas. Sempre estás amaldiçoando a Acabe. Mas como vai fazer se a pessoa não conserta do seu erro, cada dia pior? Vai falar-se bem? Um profeta vai falar bem? Não, ele tem que advertir do erro. Agora Zedequias, o chefe, o papa, ou o que era, e ele tem abençoado Acabe. Ele tem dito: vai e faça-o. Agora dizes tu a mesma coisa em lá.
Tu apenas és um homem pobre, quase não tem nada de congregação, e esses tens milhões. A nação inteira está de acordo com eles. Agora dizes tu o mesmo que eles, e veja o que fará, comerás do melhor da terra. Ele estava falando com o homem errado. Então, não se via erro em Zedequias. Mas eles estavam querendo que Micaías falasse como os quase 400 profetas. Mas Micaías era um profeta verdadeiro. Ele não concordava com os pecados de Acabe. Ele não concordava com o erro de Acabe e Deus queria punir Acabe. Agora, como Elias, o profeta anterior, e se você é um filho de Deus, você ficará com o profeta desta Bíblia. É a palavra. Então eles insistiram. Espera, tu dirás a mesma coisa. Então Micaías disse: eu direi como disser o Senhor, nem mais e nem menos. Eu não posso acrescentar e nem tirar uma só palavra. Nada pode ser acrescentado. 2 profetas ali. O maior homem da nação, no olho militar e no nacional, era Zedequias. O maior profeta, vindicado, ungido, era o profeta maior pelo rei, era o maior de todos os demais profetas por organização. Ele foi feito por sua organização, o cabeça de todos. Provavelmente era o mais instruído, o mais educado, o preferido para o posto. E ele estava ungido com o Espírito Santo, porque foi chamado um profeta, é certo? Não era apenas um profeta comum, era um profeta hebreu. Agora vejam-no. Zedequias disse: o Senhor falou-me, faça esses chifres de ferro, um símbolo. Um profeta quase sempre opera em símbolos. Ele disse: faça esses chifres de ferro. Espírito Santo disse: tome isso, a unção e abençoe. Mas vejam bem, o Espírito Santo que fala em línguas através de mim, ele tem me vindicado. Então ali estava o profeta Zedequias, ungido. Fez ali um par de chifres, um símbolo. Ele estava ungido com o Espírito Santo porque foi chamado por um profeta. Ele era o maior de todos os demais profetas por organização. Ele foi feito por sua organização, o cabeça de todos. O que falava e todos ouviam, e todos obedeciam. Ele era o mais instruído, o mais educado, preferido para o posto. Mas, meus irmãos, ele não estava correto. Ele disse assim, Zedequias dizendo, ele me disse, tome estes chifres e por meio disto diga ao rei que ele empurrará a Síria fora do país e eu devolverei a terra que devidamente pertence a Israel. Irmão, isso é demasiado fundamental. É quase igual a Balaão. Fundamentalmente ele estava certo. Porque aquela terra pertencia a Israel. Mas vejam bem, note. A quem induzirei Acabe para que vá à peleja um espírito de mentira na boca daqueles profetas? Um espírito de mentira para induzir ao erro. Falsos profetas, falsos ungidos, se possível, enganariam até os escolhidos. Ele viu a visão. Zedequias teve uma visão. E ele disse: Deus me falou. Agora o homem era sincero. Ele disse:
ele disse, faça esses chifres e ante o rei caminhe e empurre para o ocidente. O fazia na direção na qual ficava a terra onde estavam. Empurre isso, será assim, diz o Senhor. Ele vai ganhar e regressar vitorioso, uma vitória para a igreja. Isso é muito próximo da verdade. Agora, qual era o problema? Aqui vinha Micaías e lhe disseram, agora dá-nos a tua profecia. Então Micaías disse, vá, suba, vai, mas tem uma coisa, eu vi a Israel como ovelhas espalhadas, não tendo pastor, exatamente o oposto. Não tendo pastor, e as ovelhas então estavam desesperadas, sem direção. Sem dúvida, ele foi um homem bom e sincero. Então, de outra maneira, Micaías disse a ele, não diretamente em sua cara, porém em outras palavras, você está ungido com um espírito mentiroso. Não seria isso algo para um bispo? Porém ele o fez. Então aquele bispo se aproximou dele e lhe disse, jamais terás companheirismo, e lhe feriu na face. Tu sabes que eu sou um homem vindicado, minha igreja me fez o cabeça desta coisa, o voto popular do povo de Deus me fez isto, minha organização me fez isto, e Deus nos deu esta terra. E sua intenção é que pertence a nós, e eu tenho assim, diz o Senhor, lhe feriu e disse, por onde foi que o Espírito de Deus passou de mim? Por onde se foi de mim o Espírito de Jeová? Mas ali ele estava ungido no espírito da mentira. Então Micaías lhe disse, num desses dias saberás que se você voltar em paz desta peleja, o Senhor não falou através de mim. Pronto. É fácil. A coisa conclui. Mas vejam, o espírito da mentira. São Mateus 24, 24. Está vivendo hoje, está aí na terra, porque os espíritos não morrem. Permanece ungindo as pessoas. O ensino contrário à palavra denominacional, nicolaíta, um sistema organizacional. Se levantarão falsos cristos e farão grandes sinais, mas eles farão sinais. Eles terão poder sobre si, muito dinheiro, muita gente. E farão grandes sinais, e enganarão, se possível, aos escolhidos. Mas Deus sempre vai ter, ainda que seja a minoria, ainda que seja só um pouquinho, expulso, tirado do grande companheirismo nacional, expulsos, mas que vão ficar com a palavra. O Espírito Santo é o profeta desta hora. Ele está vindicando sua palavra, provando-a. O Espírito Santo era o profeta da hora de Moisés. O Espírito Santo era o profeta da hora de Micaías. O Espírito Santo, quem escreveu a palavra, vem e confirma a palavra. Preciosos irmãos, que Deus vos abençoe. Observem estas coisas. Observe esses braços humanos. O verdadeiro ministro de Deus, ele se esconde através da palavra. Que Deus vos abençoe e que a revelação do Senhor esteja em cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.